Bem-vindo a mais uma aula do curso de Introdução ao Desenvolvimento de Jogos com Godot. Nessa aula a gente vai fazer a implementação de mais um GameJuice, que vai ser, no caso, instanciar na tela uma explosão toda vez que alguma entidade é destruída, né? Ou seja, ou o jogador ou um inimigo. Então toda vez que um deles tiver armadura menor que 0, quando eles receberem o Kill Free, ele vai acontecer um efeito de explosão na tela, para dar para melhorar o game juice do nosso jogo. Então, primeira coisa, a gente vai ter que criar uma nova cena para representar essa explosão. Então vamos lá em Scene, New Scene. Essa cena, por enquanto, ela vai ser composta apenas por um único node, que vai ser um Animated Sprite, né? A gente vai já trabalhar com um novo tipo de node. Então procura aqui para Animated. Esse aqui, ele fica em Node 2D Animated Sprite. Qual que é a diferença do Sprite para Animated Sprite? No caso, o Sprite ele representa uma única imagem, né? Apenas um único Sprite. Já o Animated Sprite, eles são, na verdade, várias animações que podem ser feitas com conjuntos de sprites diferentes. Que vai ser o nosso caso, né? Nossa explosão ela é um conjunto de vários sprites que vão ser executadas um após a outra e dar um efeito de uma animação. Então, para criar essa animação, a primeira coisa eu vou renomear aqui, né, esse Animated Sprite, eu vou colocar como apenas Sprite. Perdão, vou colocar aqui como explosão. Renomeado, eu vou ver aqui no Inspector e na opção dos frames, eu vou colocar para criar um New Sprite Frames, né? Feito isso, eu posso clicar aqui no Sprite Frames, ele vai abrir essa tela para mim, que vão conter as minhas animações. Ele já vem com uma por padrão, que é esse default. Eu posso apagar ela e eu vou criar uma nova. Clicar nesse íconezinho aqui. Aparece aqui New Anime. Eu vou renomear ela para explosão. E aqui nessa animação é onde eu vou colocar os meus sprites. Para isso, eu vou aumentar aqui, né, meus diretórios. Vou vir aqui nos recursos e explosão. E aqui tem vários sprites, né, que vão eles são nomeados por números, né? Então tem o 00 e vai até o 006. Então vou selecionar todos, vou clicar no primeiro, pressionar a tecla Shift e vou clicar no último. Então depois que eu faço isso, eu clico e arrasto aqui para essa área. Então vão vir todos os sprites para essa animação. Para eu verificar como é que isso está funcionando, eu posso vir aqui no Inspector, nessa opção Playing, e clicar no On. Eu vou verificar como é que essa animação está acontecendo. Percebi que ela já está funcionando, só que ela está meio lenta, né? Então a gente precisa aumentar a velocidade com que cada sprite é exibido em tela. Isso eu mexo aqui no Speed, né? No FPS, que é os frames por segundo. Cada sprite representa um frame. Um valor que eu achei bem interessante é o 10. Então ó, já dá um efeito bem mais legal. Então eu posso vir aqui de novo na explosão, desmarcar esse plane e voltar ele para o frame 0, né? Para resetar essas configurações. Feito isso, o que eu preciso agora é adicionar o código. Então clico na explosão. Primeiro eu vou salvar a cena. Então eu vou voltar aqui para a minha pasta de entidades. Vou criar uma pasta nova chamada explosão. Dentro dessa pasta eu salvo explosão.tsn. Agora sim eu adiciono um novo script. Só dar o create. E aqui a lógica vai ser muito parecida com a lógica do Flash. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar o play naquela animação. Então eu vou acessar o próprio node, né? Como eu só tenho um node aqui, é o próprio node do script. Acesso a função play, passando qual é o nome dessa animação, né? A gente renomeou ela como explosão. Depois disso eu preciso essa animação da explosão finalizar, então eu chamo o yield, passando o próprio node e qual é o signo que eu estou esperando, né? Que é esse animation finished. Depois disso eu dou um kill free. Pronto, é isso que eu preciso para executar a animação. Agora o que eu preciso fazer é, toda vez que alguma das entidades, ou o inimigo ou o jogador, tiverem a vida deles igual a 0, eu preciso executar essa animação em tela. Então fazer isso primeiro com o inimigo, abrir o script do inimigo. E lá na função receber dano,
onde eu faço a verificação que se a armadura dele ficou menor ou igual a 0, eu vou fazer a instância dele, né? Primeiro eu preciso carregar essa explosão, então var explosão igual a preload, e aqui eu procuro pelo explosão.tsn, e aqui que eu vou precisar fazer no receber dano, quando eu verifico que a armadura ficou menor ou igual a 0, eu vou criar uma instância da explosão, né? Então criar uma variável chamada instância explosão, que vai ser igual a explosão.instance. Depois eu preciso posicionar essa explosão na mesma posição que está o objeto que está instanciando ele, né? No caso, então, essa explosão ela precisa estar na mesma posição que a nave inimiga, no caso, que está sendo destruída. Então eu vou chamar instância explosão.global position, vai ser igual ao global position, que é o global position do código atual, né, que é do caso do inimigo. Depois disso, o que eu preciso é de fato colocar ele em tela. Então eu chamo o getTree, depois o getCurrentScene, e dou um addThild nele, passando a instância da explosão. Então aqui a gente já pode testar para ver se está funcionando. Então quando os inimigos são destruídos eles explodem, e o que a gente precisa fazer agora é com o nosso jogador. Então aqui a lógica é muito parecida, é basicamente a mesma. Então vou aqui no código do jogador, crio uma variável para representar a explosão, vai ter um preload da cena da explosão. E lá no receber dano, onde eu verifico aqui que a armadura dele ficou menor ou igual a 0, eu vou criar uma instância da explosão. Posicionar ela na mesma posição do meu jogador. E adicionar ela na tela. E agora a gente pode testar. Então o do inimigo está funcionando. Agora a gente precisa ver o do jogador. Então funcionou. Perfeito. Então era isso para a aula de hoje. Espero vocês nas próximas aulas.